A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham nessa escola bíblica, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Nós estamos dando início a mais uma lição, a lição de número 10 dessa série de lições, Uma Igreja para a Cidade, o desafio da missão urbana. Hoje nós estamos a lição número 10, a evangelização na cidade, tá? O objetivo dessa lição de hoje é refletir sobre os princípios bíblicos que devem dirigir a evangelização realizada pela igreja no ambiente urbano. Esse é o nosso objetivo, refletir sobre os princípios bíblicos que devem dirigir a evangelização realizada pela igreja no ambiente urbano, né? O nosso texto básico que nós iremos ler para fazer uma oração, uma intercessão a Deus por essa escola bíblica, Marcos, capítulo 16, verso 15, né? Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Oremos. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor e Salvador, obrigado por esse momento que nos tem dado para refletir sobre a evangelização, Senhor, sobre o cumprir a missão que nos determinasse, Senhor, antes de ascender ao céu, Senhor. De ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Obrigado pela oportunidade, Senhor. E também obrigado, Senhor, pelo momento que nós nos reunimos aqui para refletir, Senhor, para procurar compreender, Senhor, a missão, Senhor. Compreender o desafio da missão, Senhor, e mais ainda, compreender, Senhor, que Tu nos capacita para realizar essa missão, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, em nome santo de Jesus, como também nós pedimos, Senhor, a bênção sobre cada um que está nos acompanhando, Senhor, nessa série de lições, Senhor, que os corações, Senhor, as mentes, Senhor, sejam abertos, Senhor, para compreender a Tua palavra e sejam abençoados por Ti, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Estamos então na série de lições A Evangelização na Cidade, lição de número 10, hoje é dia 6 de março de 2021. Então, vamos trabalhar a questão da evangelização na cidade, já que nós estamos trabalhando uma série de lições sobre evangelização urbana, né? Nós sabemos que, segundo as Escrituras Sagradas, a pregação do Evangelho é uma das razões, né, para a igreja existir. A igreja foi criada para adorar a Deus, mas também para a pregação do Evangelho, para a pregação das boas novas, né? Então, Cristo, né, o Mestre Jesus, criou, né, uma comunidade, um grupo de pessoas salvas, né, pessoas que foram escolhidos para adorá-lo, mas essas pessoas também têm uma missão a cumprir, pregar o Evangelho aos perdidos, né? Anunciar o perdão de Deus a todos aqueles que se interessem em receber esse perdão, né? Através do nome de Jesus. Então a igreja precisa evangelizar, porque a evangelização é uma das marcas da igreja, né? Mas para evangelizar, né, essa igreja, ela tem que ter alguns princípios que a Bíblia revela para nós, que a Bíblia nos ensina, né? Alguns princípios, né, que balizam, né, que vão dar fundamentação para a igreja realizar essa missão de evangelizar. E esses critérios, esses princípios, né, foram os princípios que o próprio Mestre Jesus, né, realizou, né, de acordo com o que ele fez, e também o que os seus discípulos fizeram, como é que eles dirigiam, como é que eles realizavam a sua missão urbana. Então, o que significa evangelizar, né, de acordo com os princípios da palavra de Deus, né? Antes de nós entrarmos propriamente dita nos princípios de como realizar. O que é evangelizar? Evangelizar significa trazer ou anunciar, né, o Evangelho ou as boas novas de Jesus Cristo, né? Portanto, evangelismo, né, ou evangelização, né, é divulgar a obra de Cristo, né, a obra salvadora de Cristo, a obra expiadora de Cristo, né, que Deus realizou através da pessoa dele para salvar os perdidos, as boas novas, né? Então,
Então, dentro disso, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar princípios, né, princípios que vai nos ajudar a evangelizar, a compreender o que é evangelizar, como realizar essa obra de evangelismo, né? Então, nós temos 3 princípios que nós vamos estar trabalhando nessa manhã, né? No dia de hoje, dentro dessa lição, 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da fidelidade, né? Fidelidade a Deus, fidelidade a Jesus, mas também fidelidade, né? Assim, que uma coisa tem que estar ligada à outra, fidelidade, né? Ao evangelho genuíno, né? Porque nem toda pregação pode ser chamada de evangelho ou de evangelismo, nem toda pregação. Porque se essa pregação não estiver pautada, né, no genuíno evangelho de Jesus Cristo, né, pode ter pregação, mas não é evangelização. Para ser evangelização, né, o conteúdo da mensagem precisa ser compatível com a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Né? As verdades de Cristo, né, elas são universais, atemporais, né, para todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os lugares. Então, a mesma mensagem, né, aquilo que Deus exige, aquilo que Deus pede, que Deus revela, é para todos. Né? Não existe isso de Deus revelar para um povo algumas coisas, exigir de um povo algumas coisas e de outros não. O princípio do Evangelho é o mesmo, né? O Evangelho deve ser apresentado, né? Deve ser pregado às pessoas, a todas as pessoas, conforme ele é apresentado nas Escrituras Sagradas. Nós vemos hoje muitas pessoas, né? Que pecam muito nessa parte da fidelidade, porque o evangelho deles é mais fiel aos tempos, né, às circunstâncias presentes do que a Bíblia Sagrada. Então, pessoas que querem atualizar a Bíblia Sagrada ou pessoas que seguem, né, os novos tempos e começam, né, a levar um evangelho que está fora do que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, quando Jesus pregava, né, ele pregava o evangelho da verdade, né? Isso mesmo quando ele atraía inimigos ou afugentava seguidores. Então Jesus não escolhia, eu vou agradar os ouvintes para que eles permaneçam na igreja, para que eles permaneçam perto de mim. Tanto Jesus e os discípulos, eles não pregavam, né, para agradar os ouvidos das pessoas, né, para estimular as pessoas como viverem bem nesse mundo, né? Nós vemos muito Paulo tratando essa questão da apostasia, né? Onde pessoas ajuntarão doutores, né? Terão comichões no ouvido para querer ouvir apenas o que interessa. Então, Jesus não ligava para isso. Ele pregava com fidelidade. Não importa. Vai atrair inimigos, né? Vai afugentar seguidores. A mensagem é a mesma. A mensagem, né? Que Deus, né? Um dia vai cobrar dos pecadores, né? A sua falta de arrependimento. Principalmente nesse momento, né, nesse contexto que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, né, se nós renegarmos essa salvação, né? Então a mensagem do Evangelho deve ser pregada com fidelidade. Vai haver resistência? Vai haver resistência, né, ao Evangelho, principalmente nos centros urbanos, né? Por causa dos valores, né? Porque muitos vão falar que os valores dos cristãos são antiquados, né? São conservadores, antiquados, fora de época, né? Que não serve para o homem, para a mulher moderna, para o ser humano moderno. Então vão fazer de tudo para que ficar contra o evangelho genuíno, e fora isso vai ter muitas pessoas que vai adequar o evangelho, vai tentar adequar o evangelho aos ouvintes, né? Ao que as pessoas querem ouvir, né? Sempre dentro dessa categoria, como tornar as pessoas felizes, né? Felizes nesse mundo. Mas jamais deveremos ter vergonha do evangelho genuíno de Jesus Cristo, né? Porque Paulo fala, o evangelho, né? O evangelho genuíno é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem o evangelho não há o poder da salvação, né? Então, esse princípio da fidelidade do evangelho, né?
da fidelidade, deve pautar, deve ser o primeiro princípio que nós, quando vamos realizar estratégias para evangelizar, né, o conteúdo do evangelho jamais deve ser alterado. Então, o primeiro princípio, não vamos alterar a mensagem para agradar as pessoas, para atrair fulano, bertando, para que pessoas se sintam bem na igreja. Por isso, porque não será um evangelho salvador. Será um evangelho de acomodação que não vai salvar nem os que ouvem, nem os que falam. Nem os que falam estão dentro do contexto da salvação, tá? Então, o primeiro princípio, fidelidade ao conteúdo bíblico, fidelidade ao verdadeiro evangelho. Não podemos ter aquele evangelho que é modificado, que é transformado. Isso é uma tremenda desonra para Deus e Deus não vai deixar impune na nossa vida. Deus vai nos cobrar quando nós baratearmos o evangelho para atrair seguidores, para contentar, deixar contente os nossos inimigos, né, em relação ao evangelho, para fugirmos dele. Um outro princípio, além de nós pregarmos com fidelidade, né, nós devemos trabalhar, sempre pensando no conteúdo bíblico fiel, nós devemos sempre pensar em contextualizar. O que seria contextualizar, né? Transmitir o evangelho, né? Transmitir o evangelho de modo que as pessoas entendam. Por quê? O evangelho tem que ser transmitido em todos os lugares de modo que todos entendam. Isso sem mudar o conteúdo, né? Sem mudar os seus princípios de fidelidade. Então, nós temos que verificar que cada sociedade, cada lugar, né, principalmente no contexto urbano, que a cidade se transforma em lugares cosmopolitanos, onde vai ter pessoas de vários lugares do mundo com valores, né, hábitos, culturas diferentes, né? Mesmo, né, nós temos que tentar, procurar levar o evangelho a essas pessoas, sempre dentro esse princípio de fazer com que as pessoas entendam o evangelho, né? O princípio que é o princípio da contextualização é sempre fazer com que as pessoas entendam o evangelho, né, dentro do contexto também da fidelidade, né? Então existem várias maneiras. Hoje eu sei que muitas pessoas inventam um monte de maneiras, né, querendo disfarçar de contextualização. Mas a contextualização é agir de maneira simples. Palavras simples, né? Linguagem simples e atitudes simples, né? Flexíveis para que as pessoas possam entender o evangelho. Nós vemos que nas escrituras, né, as pessoas se reuniam na casa, né? Com certeza, né? Com certeza levavam visitas, né, vizinhos, né? E tinha uma linguagem que eles entendiam, procuravam fazer entender. Quando eu lembro agora do eunuco, né, e Filipe, o eunuco não entendia a mensagem, né, e ele ficou curioso, que ele queria entender o texto bíblico. Filipe prontamente foi lá e explicou para ele o que significava aquilo, o que significava aquela profecia, quem era Jesus naquela profecia. Paulo, dentro de um contexto urbano também, né, assim posso falar, pregou às pessoas daquela cidade, cheia da sua filosofia, cheia dos seus deuses, né? Ele buscou, né, lá em Atena e Corinto, né, ele mostrou que um conhecimento da cultura deles, trabalhou com eles, tentou entrar na sua cultura para assim levar ao evangelho, né? Se eles estavam interessados, né, e conhecer as verdades de um Deus desconhecido, Paulo foi lá e pregou. Então, a igreja primitiva, ela usava recursos como reuniões nas casas, né, relacionamento, todas essas coisas, e isso faz nos lembrar nos pequenos grupos, né, e nós conhecemos qual é o anseio do ser humano, o que mudou no coração, quais as formas da sua alma, do seu espírito para compreender as coisas e procurar conhecer profundamente a palavra de Deus para como dar uma resposta às pessoas dentro da palavra de Deus. Então,
As pessoas, principalmente hoje no centro urbano, elas precisam de relacionamentos, precisam da comunidade da igreja. Então a igreja está com a faca e o queijo na mão, como dizem por aí. Porque a igreja ainda é uma das únicas instituições que ela apresenta como comunidade, com os relacionamentos, né? Relacionamentos de ajuda mútua, né? Ajudas mútuas, socorro, ensinamento mútuo, né? Uns ajudando aos outros e importando com o próximo, trabalhando pelo próximo, né? Nós temos um historiador, né? Cita, não me lembro agora qual é a pessoa, mas até um inimigo do cristianismo, né? Que ele falava, ele não, aí não entra só a parte social, mas até a parte relacional, né? Que ele falava que os cristãos cuidavam tanto dos dele como dos nossos. Eles cuidavam das pessoas. Então, as pessoas hoje na cidade, elas precisam ser cuidadas. E uma maneira de contextualizar hoje a mensagem é cuidar das pessoas, cuidar das suas necessidades afetivas, né? Das suas carências, né? E da sua principal carência, que é do próprio Deus na sua vida, né? Do próprio Deus. Então, nós precisamos de projetos que a igreja contextualize, né? O evangelho, né? O evangelho sem fugir do outro princípio, que é a fidelidade. Primeiro princípio, fidelidade. E se trabalhar a contextualização, né? Que as pessoas entendam a mensagem do evangelho dentro da fidelidade. Um princípio não pode omitir o outro. Eu não posso pregar com fidelidade onde pessoas não entendam a mensagem. Então tem que pregar com fidelidade dentro de uma contextualização que leve as pessoas a ouvirem, a entenderem a palavra de Deus. E como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que nós vamos pregar o evangelho com fidelidade, né, e contextualizar? Jesus já falou que nós precisamos ter dependência. Dependência do quê? Dos métodos. Dependência do quê? Da tecnologia. Dependência do quê? Do prédio bonito da nossa igreja? Não. A dependência da pregação do evangelho é o Espírito Santo. A igreja, ela não vai pregar o evangelho sem o poder do Espírito Santo. Ela não terá sucesso, né? O poder do Espírito Santo capacitou os evangelistas e ele não só capacita o evangelista a pregar o evangelho com fidelidade, né? De modo que eles entendam, como também vai fazer com que o coração, né? O coração do ouvinte seja aberto ao evangelho e o poder do Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Jesus falou assim: eu enviarei um outro consolador. Ele que vai convencer o homem, ele que vai convencer as pessoas das suas injustiças, dos seus pecados perante Deus e também, ao mesmo tempo, vai convencê-lo que a graça de Deus é oferecida a ele nesse momento. Então, a graça de Deus é oferecida a essa pessoa nesse momento. Então, evangelização não pode ser confundida, né, com propaganda. Né? Muitas vezes vamos atrair as pessoas, né, com uma propaganda evangelística, né, uma propaganda bem trabalhada. Vamos mostrar o que nós temos, quem nós somos, como ele vai se sentir bem em nossa comunidade. E muitas vezes, para fazer essa propaganda, nós devemos, às vezes, nós romper com a fidelidade, né, em nome de uma contextualização que a propaganda vai trabalhar. Só que os meios, né, os meios corretos de disseminar o valor do evangelho, né, o poder do evangelho, é através pelo mover e o agir do Espírito Santo na vida dos evangelistas, daquelas pessoas que evangelizam. Jesus falou que a pregação do evangelho exige um poder sobrecomum, né? Se não houver o poder sobrecomum, o poder do Espírito Santo, as pessoas não convencerão as pessoas a aceitá-lo, né? Só o poder do Espírito Santo pode entrar na consciência, na vida das pessoas, né? Na vida das pessoas para transformá-lo. O próprio Deus já revelou no Antigo Testamento, quando ele prometia o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que iria transformar
o coração das pessoas de pedra, né? É o Espírito Santo que iria promover uma mudança interior no coração das pessoas para que elas pudessem se achegar a Deus e estar diante de Deus com esse novo coração, essa nova vida diante de Deus. Só o Espírito Santo tiraria o coração de pedra das pessoas. Só o Espírito Santo chama os pecadores a converter. Então, dentro de um contexto urbano, de uma cidade onde as pessoas são bombardeadas pelo pluralismo, né? Pelas ideologias, pelo o sentimento anti-religião, até anti-Deus, né? É interessante, nós temos que ver que sem o poder do Espírito Santo, nós vamos fazer escala das pessoas, né? Ou fazer julgamentos. Aquela pessoa ali pode aceitar, ela tem um coração mais aberto. Aquela pessoa ali, ela nunca vai aceitar porque o coração dela é duro e ela detesta Deus. Mas o Espírito Santo muda isso. O Espírito Santo vai lá e convence aquele coração mais duro, né? Mais distante de Deus, sendo da vontade de Deus, o Espírito Santo vai lá e convence aquele homem, né? E dentro do contexto urbano acontece muito, né? Então, em suma, para terminar aqui, ó, o único modo, né, de comunicar verdades espirituais, é a dependência da ação do Espírito Santo que tornará a pregação da igreja eficiente em suas vidas. Sem a dependência do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, a pregação da igreja não é eficiente. Em conclusão, fidelidade, contextualização e dependência do Espírito Santo são princípios que devem dirigir a evangelização da igreja no contexto urbano. Esses três contextos, né, esses três princípios, né, eles não podem você exaltar né, levar como mais importante que o outro dentro da evangelização. Nós devemos ser fiéis, né? Devemos ter fidelidade à palavra, nós devemos fazer com que uma mensagem que os ouvintes, né? E sempre na dependência do Espírito Santo, né? Nós nunca podemos, né? E agora, para concluir a nossa lição de hoje, né? Sobre a evangelização na cidade, aqui nós temos um apanhado geral, né? Das doutrinas bíblicas, dos princípios, né? Agora nós vamos partir para a ação. Né? Nós, como cristãos, como servos de Deus, nós devemos pregar o Evangelho com fidelidade, né, e criatividade. A criatividade aqui, podemos falar dos dons, né, das maneiras que Deus, da inteligência que Deus nos deu para chegar às pessoas, né, e levar o Evangelho. Não adianta eu chegar lá com cara feia, né, cara brava, e levar o Evangelho, acho que basta eu falar que as pessoas... Existem maneiras, existe criatividade, como nós podemos usar essa criatividade? Dentro de cada contexto, de cada situação, se nós formos dependentes do Espírito Santo, estivermos com a fidelidade de pregar e com o compromisso de contextualizar a mensagem, nós seremos criativos. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, teremos meio que a mensagem chegue às pessoas. Que as mensagens cheguem às pessoas de maneira que ele se converta ao verdadeiro Deus e não transformando muitas vezes a igreja num parque de diversão. Né? Muitas vezes as pessoas confundem criatividade, dependência de Deus com atrair as pessoas para a igreja e como se a igreja fosse um parque de diversão. Enquanto as pessoas estiverem na igreja ali, né? E se Jesus voltar e elas estiverem ali, puxa, elas sobem. Como se fosse simplesmente assim, não precisasse realmente um compromisso real, né? Real e consciente, né? Real e consciente para servir a Deus. Se a pessoa não estiver na igreja com consciente de estar realizando a vontade de Deus, que está ali para servir ao Deus vivo, né? E não apenas estar ali com entretenimento, com diversão, essa pessoa não vai, ela não vai, como diz Jesus, né? Eu acho interessante aquela parte que Jesus condena o povo da época, lá para que eles atravessam os oceanos, ou atravessaram os oceanos para fazer um convertido. Tinha muito esforço para fazer um convertido, mas depois de transformar essa pessoa num convertido ao judaísmo, à religião, né,
elas os tornavam essa pessoa 10 vezes mais digna do inferno do que elas mesmas, da condenação do que elas mesmas. Então, isso nós devemos tomar cuidado. Fidelidade com criatividade, mas com fidelidade, tá? E o mais importante, nós, aí, como igreja, para pregar o Evangelho, nós temos que depender da ação do Espírito Santo. O Evangelho não será pregado com fidelidade, o Evangelho não será poder de salvação para todo aquele que crê, se não for pela ação do Espírito Santo. A função do Espírito Santo na vida do cristão, na vida das pessoas, é convencer as pessoas do seu pecado e levá-las a aceitar Jesus, a se colocar debaixo da soberania de Jesus, né? E ter a regeneração, a conversão, né? Debaixo da obra sacrificial de Jesus Cristo, né? Na cruz do Calvário por nós. Então, nós, como igreja, devemos depender do poder e da ação. Sem o poder e a ação do Espírito Santo, nós estaremos perdendo tempo, nós estaremos fazendo trabalho em vão, né? Então, qual deve ser o nosso compromisso missional, né? Já está bem ali, né? Esses 3 princípios: fidelidade, né? Fidelidade, contextualização e ação do Espírito Santo. Então, vou ler até a nota final aqui. A cidade está nos planos de Deus. Muitas pessoas precisam ser salvas nos centros urbanos. Deus quer salvá-las. O papel da igreja é tornar acessível a mensagem bíblica da salvação. Isso se torna possível quando o contexto cultural é considerado na pregação e a palavra é compreendida pelos pecadores. Pela ação do Espírito Santo, a palavra é compreendida pelos pecadores pela ação do Espírito Santo. Ó, nós teremos o papel de fazer com que, levar uma mensagem com que as pessoas entendam, né? Mas a ação do Espírito Santo que vai fazer com que as pessoas compreendam, né, o Evangelho. Então, agora o nosso desafio. Ao longo dessa semana, escolha alguém do seu convívio, né, que não seja cristão. Tente entender os seus hábitos, costumes e forma de pensar. Entender o mundo que ele vive, o contexto do mundo que ele vive, né? E a partir dessa compreensão, peça sabedoria a Deus para comunicar o Evangelho de modo que ele possa compreender, né? Observe como ele reage ao ouvir o Evangelho, de maneira clara. E ore por sua salvação. Espere em Deus os seus resultados. Então, terminamos essa lição na questão do nosso compromisso missional, né? Nosso compromisso com pregando o Evangelho nas cidades, o evangelismo na cidade, com fidelidade, contextualização, né? Fidelidade à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, contextualização, levando o Evangelho que as pessoas possam compreender, e na dependência do Espírito Santo, sabendo que é o Espírito Santo que vai realmente tocar no coração das pessoas, mudar o coração das pessoas, converter as pessoas ao Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Essas são as palavras, que Deus possa abençoá-los, né? Nessa manhã, possa abençoá-los nesse estudo, que assim você compreender o que é a evangelização na cidade. Amém. Vou seguir a Jesus.